A lei nos garante o direito de escolha quando o assunto é fé. Essa decisão faz parte, inclusive, do que entendemos como liberdade individual. A liberdade religiosa é um dos direitos mais básicos e preciosos no mundo ocidental de hoje. Mas qual é a diferença entre escolha e imposição? Eu sou o historiador Jailson Sarmento e no vídeo de hoje vamos voltar na história e entender um pouco sobre a diferença entre conversão e cristianização. Início de perseguições. No início da história da Igreja, a liberdade de escolha com relação à fé não era uma realidade. Os cristãos dos primeiros 4 séculos viveram grandes conflitos, especialmente porque durante 3 séculos o cristianismo foi reprimido de forma violenta como uma religião ilegal no Império Romano. Foi com o Edito de Milão que nossos irmãos deixaram de serem foras da lei por seguirem a Cristo. Com essa decisão imperial de Constantino, o cristianismo passou a ter liberdade de culto. Constantino também beneficiou a igreja da época de outras formas, como, por exemplo, realizando doações. A igreja no poder. Com o passar dos anos, a igreja passou a acumular um grande poder. Em todo o Império Medieval, os líderes religiosos não governavam apenas os assuntos espirituais, mas também os da sociedade em geral. Nessa posição de privilégio, a Igreja Católica acabou copiando o padrão de intolerância e perseguição que antes tanto afetava a vida dos cristãos. Um exemplo disso foi uma série de leis do imperador Teodósio I, que proibiu não apenas sacrifícios, mas também as cerimônias pagãs. Os templos antigos da religião tradicional romana foram fechados e muitos deles demolidos pelo exército romano. Já no século IV d.C., os pagãos não sofriam perseguições se não realizassem seus cultos. Eles foram excluídos em áreas do exército, de forma que não poderiam receber honras romanas. Conversões forçadas. Em 529 d.C., Justiniano ordenou que todos os pagãos aceitassem o batismo. Os que se negassem poderiam até acabar no exílio. Existem relatos de que, algumas décadas depois, mais de 80 mil pessoas foram batizadas depois de terem templos de suas religiões demolidos, com altares e árvores sagradas sendo derrubadas. Esse fato nos leva à pergunta: esses batismos foram voluntários? Com as leis do Império, é muito difícil dizer se essas pessoas realmente se renderam a Cristo ou apenas se adequaram à nova forma de poder. Será que existiu uma conversão real ou tudo isso era apenas um sinal da cristianização da sociedade? Esse contexto histórico é um ponto muito importante no qual devemos refletir. A Igreja errou ao se afastar dos ensinamentos de Jesus, se tornando uma instituição poderosa que estava mais ligada ao Império do que ao Cristo. Essa relação entre a Igreja e o governo da época também resultou na influência do paganismo no meio cristão. Aos poucos, essas conversões forçadas e falsas geraram um sincretismo religioso, no qual a Igreja passou a até aceitar a adoração a homens santos em seu meio. O ensino de Cristo. Jesus pregou sobre uma salvação voluntária. Nós escolhemos se vamos ou não seguir pelo caminho dele. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. A salvação é para aqueles que querem, para os que estão dispostos a negarem a si mesmo e as contaminações deste mundo, seguindo o caminho de santificação. Faça essa escolha diariamente. Não permita que o cristianismo seja apenas uma religião em sua vida, mas peça que o próprio Cristo guie cada um dos seus passos. Gostou do vídeo? Assista a série Histórias que você deveria conhecer. Não saia sem antes curtir o vídeo e assinar o canal. Até a próxima!